hoje, pela graça de Deus, é com muito temor diante do Pai que eu venho trazer essa mensagem para vocês. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, nós vamos ler até o versículo 52. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá. A palavra diz: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. E lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Olha só. E o cego respondeu. Imagina só, gente, meu Deus, Jesus, ele tem um senso. Jesus, ele é, né? Tem hora que ele é muito engraçado, de verdade. Ele perguntou para o cego o que ele queria. Então, o que quer que eu lhe faça? E aí o cego responde: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém. Graças a Deus. Essa é a palavra de Deus, né? A palavra maravilhosa que nos traz esperança, que nos traz direção. Olha, eu quero trazer uma mensagem desse texto para você, e o meu foco não está tanto na cura, mas está no processo, está em algumas coisas que Deus fez na vida desse homem, e principalmente algumas decisões que esse homem tomou. E eu quero muito que você abra o seu coração nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Olha, algumas coisas, assim, de certa forma, mexem comigo nesse texto. Eu quero trazer alguns pontos para você aqui. O primeiro deles é que nós não estamos falando aqui, né, nesse texto, Marcos, o evangelista Marcos, ele não está falando de um cego qualquer. Há algumas pessoas na Bíblia que Jesus curou, e que a Bíblia nem cita o nome delas. Inclusive tem um outro cego que foi curado na história de Jesus aqui, que a Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia não dá relevância para quem era essa pessoa. Mas olha só, aqui o Marcos, ele está falando de um homem, pelo fato de ele citar o nome desse homem, e até mesmo o seu pai, tudo indica que esse homem era conhecido na comunidade. Ele diz: estava lá à beira do caminho um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Então ele não estava falando de uma pessoa qualquer, ele estava falando de um homem conhecido. Ele estava falando, vejam, de um homem que tinha um pai, que tinha uma família. Ele tinha uma família conhecida. E sabe o que é mais interessante aqui, quando fala dessas características desse homem, é a expressão de fé desse homem. Esse cego, diferente de muitos que Jesus se apresentou, que Jesus passou por eles, esse cego tinha convicção de quem era Jesus. Esse cego sabia que Jesus Cristo era a raiz de Davi, era o Filho de Deus. Ou seja, nós estamos falando, preste atenção, de um homem conhecido na comunidade, de um homem cujo seu pai era conhecido na comunidade, de um homem que tinha a revelação do Filho de Deus. Ele tinha a revelação de quem era Jesus. E no entanto, qual lugar que ele estava? À beira do caminho. Ele estava à beira do caminho, ele estava pedindo esmolas. Olha só, meus irmãos, o que um homem, por favor, pense isso comigo, o que um homem que tem uma família de honra, que tem um pai reconhecido, que tem uma família conhecida, vem de uma família conhecida, um homem que
ao que tudo indica, tinha mentores da fé, porque se ele conhecia Jesus, se ele está dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão, ele tinha revelação de quem era Jesus, ele já possuía o poder que transforma, interiorizado dentro dele. Então, o que faz um homem que tem uma descendência, que tem uma ascendente, uma família, que tem uma mentoria, que tem a revelação do Filho de Deus, o que leva um homem desse a estacionar num lugar que a Bíblia chama de beira do caminho, entre os pedintes? E eu quero chamar sua atenção para o nome desse homem. A Bíblia diz que ele se chamava Bartimeu. Bartimeu, esse nome é composto de duas palavrinhas, Bar e Timeu. Bar vem de filho, e Timeu, que era o nome do seu pai, significa honrado. Preste atenção, o nome desse homem era filho honrado, filho precioso. Timeu significa precioso, Timeu significa importante. O nome desse homem era filho da honra, filho precioso. Eu te pergunto nessa noite, o que fez um filho precioso, um filho da honra, cair no lugar de irrelevância, desprezo e insignificância? Isso mexe comigo. O que leva homens e mulheres, agora trazendo mais aqui para o nosso contexto, o que leva homens e mulheres que já conhecem o Filho de Deus, que podem dizer, filho de Davi, o que leva homens e mulheres que têm a revelação do Messias, o que leva homens e mulheres que já estão plantados na casa de Deus, homens e mulheres que têm mentores, que têm pastores, pais na fé, o que leva pessoas assim, com todo esse potencial, com toda essa revelação, a cair no lugar de impossibilidades? Porque esse era o contexto desse homem. Esse homem, ele era fruto de honra. Havia um legado sobre ele. Ele não era um homem comum. Havia uma identidade sobre ele, uma identidade dada profeticamente para ele. Ele não era um homem comum. Ele não era um homem sem família, um homem abandonado pelos seus pais, não. Ele tinha um legado sobre ele. No entanto, ele se achava no lugar que a Bíblia descreve como a beira do caminho, e definitivamente o lugar dele não era a beira do caminho. Esse não era o lugar de Bartimeu. E eu quero falar com você, sabe, que muitos, tendo tudo como esse homem tinha, se paralisam em suas dores e acabam se achando nesse lugar de irrelevância, nesse lugar apagado, nesse lugar, gente, que o que resta é a sobrevivência, e isso não faz sentido para quem tem a revelação do Filho de Deus. A beira do caminho é um lugar de impossibilidades, é um lugar que nada acontece. Sabe aquele lugar que nada acontece, nada faz sentido? É esse lugar. A beira do caminho é um lugar que um dia vem após o outro e nada muda. É um lugar sem expectativa, sem perspectiva. E às vezes, sem que a gente perceba, a nossa vida, ou áreas da nossa vida, acabam caindo em lugares de comodismo, em lugares de impossibilidade, em lugares que nada acontece, e a gente nem percebe. A gente nem percebe. E foi isso que aconteceu aqui na vida desse homem. Tudo se tornou normal. A vida de impossibilidade se tornou um lugar normal. Se tornou um lugar que ele já chamava de sua casa. E nessa noite, em nome de Jesus, eu preciso te dizer, se existe alguma área da sua vida, ou até mesmo a sua vida, se alguma área da sua vida, se você sente que você se encontra em um lugar de impossibilidades, em lugar onde as coisas não acontecem, independente da área, independente da circunstância, eu preciso de dizer em nome de Jesus, você precisa se levantar. Nós precisamos nos levantar. Nós não podemos ficar nesse lugar. Não, uma área da nossa vida, nenhuma área da nossa vida pode ficar nesse lugar. E eu quero desafiar você a expor a sua vida a um raio-x ao longo dessa mensagem. E expor a sua vida a uma radiografia espiritual, sabe, para que você possa identificar potencial, talvez algum potencial reprimido na sua vida.
algum dom, alguma área da sua vida, sabe, que se encontra no lugar de infertilidade, porque esse não é definitivamente o propósito de Deus para quem tem a revelação do Filho de Deus. Não faz sentido. Então não faz sentido pessoas que têm promessas, pessoas que têm um destino em Deus, cair no lugar chamado à beira do caminho, onde as coisas não acontecem. Isso não combina com a identidade que Deus nos deu. Isso não faz sentido. E sabe, meus irmãos, o primeiro inimigo a ser vencido, e eu quero usar aqui o exemplo de Bartimeu, o primeiro inimigo a ser vencido está dentro de nós. O primeiro inimigo a ser vencido está na nossa mente. Vejam só, neurociência, está aqui, gente, ó, minha mentora da neurociência, Diana Fanatali, tá? Depois você pode pegar uma aula com ela sobre isso. O cérebro, gente, o cérebro ele tem duas partes que elas funcionam, e é engraçado, elas não cooperam uma com a outra, elas estão opostas, como se fossem inimigas. Existe um lado do seu cérebro que aponta para a conveniência. Você sabia que o seu cérebro foi feito para poupar energia? Você já viu quando você coloca o celular no... tem uma coisa, modo... uma bateria, né? Modo de economia, como é que chama? Pouca energia? É isso? Economia de energia, pouca energia, e isso aí que está na sua cabeça, que tem a ver com esse negócio de economizar. Então, vejam, o cérebro, gente, ele é inteligente. Deus fez o cérebro perfeito, ele é inteligente. Então, o que ele faz? Ele produz economizando energia. Ele vai, sabe, se a gente deixar esse lado, predominantemente, ele vai levar as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas vontades, toda para um lugar de conveniência, para um lugar onde as coisas vão se tornar mais cômodas, mais tranquilas, e o seu cérebro vai poupar esforços. Mas existe um outro lado do cérebro, que aponta para uma necessidade de novidade, uma necessidade de coisas que vão ativar, que vão potencializar, que vão tornar áreas da sua vida exponenciais. Então veja só, de um lado o seu cérebro vai te inclinar para a comodidade, e do outro lado ele vai gritar por uma necessidade de algo novo. Então, sabe o que acontece conosco? Às vezes nós queremos atingir o potencial de Deus para as nossas vidas, mas nós às vezes buscamos isso na conveniência, e o potencial da sua vida não está na área confortável. O potencial da sua vida, normalmente, ele vai ser encontrado na área do desconforto. As coisas mais, as maiores obras, o maior potencial que você pode alcançar, não está naquilo que você faz todo dia. Não está naquilo que você precisa, que você consegue fazer poupando energia. Está naquilo que você se desafia. Está naquilo que você é provado. Está naquilo que você vai naturalmente ser esticado quando você se colocar para fazer. Entende? Então, vejam. A primeira ministração que Bartimeu recebeu, ela foi uma ativação no seu cérebro. Veja só o versículo 49. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 49. Quando aquelas pessoas vão a Bartimeu, provavelmente um dos seus discípulos, porque a Bíblia está dizendo que não foi Jesus. Jesus disse, vão a ele e o chamem. Olha só, a primeira palavra que a pessoa disse para Bartimeu: ânimo. Essa foi a palavra, ânimo. Ânimo. Ou seja, o que aquela pessoa, o que aquele discípulo quis dizer para Bartimeu? Ele disse assim: Bartimeu, em nome de Jesus, você precisa voltar a acreditar em coisas grandes. Bartimeu, você precisa acreditar que Deus tem um propósito na sua vida. Bartimeu, sai desse lugar de comodismo. Bartimeu, volte a acreditar no Deus poderoso que te chamou. Bartimeu, volte, tenha ânimo, o inimigo não te venceu, sua vida não acabou, sua história não parou aqui, cara. Sai desse lugar. Foi a primeira coisa que ele ouviu: ânimo. Ânimo. Foi uma ativação da sua mente, porque aquele homem, gente, ele já havia interiorizado uma vida de fracasso.
Então a primeira palavra que ele recebe é: tenha ânimo, ou seja, volte a acreditar, volte a ter expectativas, volte a ver possibilidades, volte a sonhar grande. Por que você está sonhando pequeno? Cadê seu sonho? Cadê seu chamado? Cadê seu potencial? Sabe, volte a ver Deus agindo na sua vida, tenha ânimo, sai desse lugar e volte para o lugar que você nunca deveria ter saído, porque seu nome é Bartimeu. Entende? Então a primeira palavra que ele ouviu foi ânimo. A segunda palavra que ele ouve logo em seguida é: levante-se. Então aqueles homens ministraram sobre a vida dele. Primeiro, ânimo. Segundo, levante-se. Se levantar quer dizer, sabe, sair daquele caminho que estava até então definindo uma história de fracasso, sabe? Então eu não quero aqui ser injusto, sabe? Eu já passei momentos na minha vida que parece que minha vida caiu num lugar assim sem sentido, que eu posso chamar aqui de beira do caminho, que eu posso chamar de lugar de impossibilidades. Eu não sei se você já viveu, ou talvez até mesmo pode estar vivendo em um lugar que você olha e não vê possibilidade. E isso aconteceu com esse homem. E meus irmãos, toda dor tem uma história por trás dela. Todo fracasso, todo casamento destruído, toda doença, toda enfermidade, tem uma história por trás. E a gente não pode ignorar isso. Sabe, às vezes a gente vê uma pessoa fragilizada, uma pessoa mobilizada no fracasso, e é fácil a gente apontar o dedo para essa pessoa, né? E julgar essa pessoa. Mas existe um contexto por trás daquilo ali, que pode ser que até justifique que essa pessoa passe pelo lugar das impossibilidades. Mas preste atenção no que eu falei. Eu disse: passe pelo lugar das impossibilidades. Mas sabe o que você não pode deixar acontecer? O lugar das impossibilidades se tornar sua morada. É isso que não pode acontecer. Você pode até passar por esse lugar, mas nós não podemos estacionar nossa vida nesse lugar. Nós não podemos deixar que o lugar de impossibilidade defina quem nós somos em Deus. Nós não podemos deixar que o lugar de impossibilidades defina o nosso destino em Deus. Nós não podemos deixar que o lugar de impossibilidades defina a nossa identidade em Deus, porque estando ou não no lugar de possibilidades, o nome daquele homem era Bartimeu, filho da honra. E eu preciso dizer para você, aqui, se você está plantado nesse lugar, se você tem a revelação do Filho de Deus, você é um filho da honra, você é filho do Salvador. Você não pode parar no lugar de impossibilidades. Nós não podemos estacionar, ainda que tenha uma história, um contexto, sabe? Mas nós não podemos parar no lugar que nos torna menor do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Onde Deus te chamou para estar? Qual é o lugar que Deus estabeleceu para você ocupar? Qual é o lugar que Deus preparou para a sua família ocupar? Se você está fora desse lugar, eu te pergunto por quê? Qual é o gigante que tem que cair? Ele está dentro, ele está fora? O que nos fez parar nesse lugar? E nós precisamos uma hora tomar uma decisão, porque tem áreas da nossa vida que requer decisões. Não é só uma oração, sabe? É mais do que uma oração, é uma decisão, é um posicionamento, é uma nova postura em relação àquilo que está diante de nós. E foi isso que Bartimeu fez. Aquele homem ouviu ânimo, precisava quebrar, sabe, alguma coisa na mente dele, que ele não conseguia enxergar a possibilidade. Mas depois, preste atenção, a próxima palavra foi levante-se, ou seja, sai desse lugar. Você precisa tomar uma decisão. Olha só, aqueles homens continuam ministrando sobre a vida dele, e ele, quando ele se levanta, no versículo 50 de Marcos 10, a palavra de Deus diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Então vamos prestar atenção nos movimentos desse homem. Ele lança a sua capa para o lado. Deixa eu te falar o que significa a capa aqui nesse contexto. A capa, no mínimo aqui, ela tem duas funções. Ela tem uma função de proteger, porque veja, ele estava na rua, ele estava exposto a frio,
ele estava exposto à poeira, ele estava exposto a chuvas, ao sol, tudo isso. Então a capa, de certa forma, ela era usada para quê? Para protegê-lo daquela situação. E a capa também, ela definia, sabe o quê? Ela definia a identidade daquele homem. Por que a capa definia a identidade? Todo pedinte, ele usava uma capa. Entende? Era a forma de você identificar um pedinte. Se essa pessoa estivesse, pode ser de uma deficiência física, ou, né, no caso aqui, ele não enxergava. Eles usavam essa capa, e eles ficavam nos lugares onde havia um trânsito maior de pessoas, né? E aqui está falando de Jericó. Jericó era uma cidade de peregrinação. Jericó era um ótimo lugar para o pedinte, diga-se de passagem, porque lá tinha peregrinação, as pessoas estavam a caminho para Jerusalém, então passava todo tipo de pessoas ali, e ele estava ali sobrevivendo. Então essa capa, de certa forma, ela o protegia. Mas o ponto é o seguinte: Bartimeu, ele lança a capa para o lado. A minha pergunta é: quais as capas que nós temos que lançar para sair do lugar de impossibilidades? Eu quero que você pense nisso. Eu vou citar algumas coisas aqui. Uma das piores e mais cruéis capas que mantém as pessoas no lugar de impossibilidades é o vitimismo. Vitimismo, gente, é uma das mentalidades mais cruéis que existe para uma pessoa, para ela, sabe, se apossar dessa ideia de vida. Por quê? Porque o vitimismo, ele é tão cruel, que quando uma pessoa que é tomada pela ideia do vitimismo é atacada, ao invés dela sentir indignação e querer mudança de vida, sabe o que ela sente? Conforto. Por que ela sente conforto? Porque ela olha para ela e diz assim: mas essa pessoa não entende a minha dor. Se ela tivesse essa dor, se ela tivesse sido abandonada, traída, humilhada como eu fui, ele não falaria isso. Então, você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa pessoa se acomoda na miséria que está estabelecida dentro dela. Ela se acomoda no fracasso que está estabelecido dentro dela, e ela usa esse fracasso para se sentir protegida dos ataques. Ela usa isso. Sabe o que acontece, gente? Vitimismo te dá a sensação de proteção. Não, é porque esse é o meu lugar, porque eu sou doente. Esse é meu lugar porque eu fui abandonado. Esse é meu lugar porque eu não tive pai. Esse é meu lugar porque minha mulher... Gente, a pessoa vai e ela vai vivendo a vida. Ela vai vivendo a vida paralisada e justificando a ausência de frutos com a dor que está ocupando a vida dela. E ela vai justificando a ausência de frutos. Ela vai justificando uma vida, sabe, que não prospera, uma vida que não alavanca, uma vida que não, sabe, que não consegue ser potencializada, e ela fica ali se alimentando disso. E sabe o que acontece? Sabe que tipo de esmola que essa pessoa recebe? Consolo de alguns, que ao invés de ir lá e dar uma palavra para ela, orar com ela, falar: não, cara, você tem que sair dessa vida. Sabe o que as pessoas falam? Chega lá e fala assim: não, meu irmão, eu te entendo, é muita dor mesmo, vem cá, vou te dar um abraço. Sabe o que é isso? Esmola de consolo, meu irmão. Vê se o Espírito Santo está aqui para fazer isso com você. Vê se o Espírito Santo vai chegar para a sua dor e falar: eu te entendo, meu filhinho. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai falar para você assim: seu nome é Bartimeu, seu nome é ânimo, levante-se, sai desse lugar em nome de Jesus, porque você é filho de Deus. Eu tenho uma nova história para você. O Espírito Santo vai mexer com você. O Espírito Santo vai te sacudir. Ele vai te chamar. Sabe, o Espírito Santo vai te chamar. Então a gente não pode aceitar essa capa do vitimismo na nossa vida. Meu irmão, quando tiver uma área da sua vida, sabe, assim, oprimindo você, travando você,
Meu irmão, por favor, ao invés de você começar a se afastar das pessoas, começar, sabe, a procurar um lugarzinho escondido para você ficar ali, não, porque eu tô triste mesmo, eu tenho que ficar aqui. Meu irmão, em nome de Jesus, procura um líder, um homem de Deus, fala, cara, ora por mim, eu preciso ser levantado, eu preciso de uma unção, eu preciso de um poder de Deus na minha vida, eu preciso de ânimo, eu preciso me levantar, lançar essa capa e seguir e encontrar o meu mestre. Eu preciso encontrar meu Salvador. Meu nome é Bartimeu, filho da honra, filho da honra. Olha só, o vitimismo é tão triste na vida de uma pessoa, que se você conversar com essa pessoa, é capaz, pessoas vitimizadas, elas tendem a culpar alguém, pela ausência do seu sucesso, não é verdade, gente? É ou não é, gente? Agora, sabe o que é pior? É quando essa pessoa culpa até Deus. Ah, mas isso não acontece não. Não te contam. Mas dentro dela está dizendo, não, mas Deus não olha para mim. Deus não está me vendo, não é possível que Deus... Eu já falei isso para Deus, gente. Eu já falei isso para Deus. Não tem condição, Deus está deixando eu passar essa situação. Meu Deus... O que está acontecendo? Sabe? Então, a pessoa vai se alimentando de uma mentalidade que até Deus tem culpa, talvez, do insucesso dela. E ela não toma nenhuma decisão acerca da sua fé, nenhuma decisão para romper, para sair daquele lugar. Por quê? Porque ela está esperando o quê? Ela está esperando um milagre. Ela está falando, não, Deus tem que fazer um milagre na minha vida, eu só vou sair desse lugar se Deus fizer um milagre na minha vida. E ela ora, gente, pedindo um milagre, ela ora, ela pede um milagre. Mas sabe o que acontece? Eu vou te mostrar aqui, que uma decisão de fé, ela vem antes do milagre, e não depois do milagre. Como assim? Presta atenção, qual que era o milagre na vida de Bartimeu? Bartimeu precisava do que, gente? Ele precisava de enxergar, certo? O milagre na vida de Bartimeu, gente, não era tirar a capa. O milagre na vida de Bartimeu não era ter ânimo, não era se levantar. O milagre na vida de Bartimeu era ver. Mas sabe o que ele faz antes de ver? Ele se reveste de ânimo, antes de ver ele se levanta, antes de ver ele remove aquela capa, antes de ver ele vai a Jesus, ou seja, ele toma uma decisão de fé, ele fala, eu não vou ficar aqui, mas o milagre não aconteceu não, exatamente, arranque a capa antes de ver o milagre está por vir, o milagre está por vir, meu irmão. Sai debaixo dessa capa em nome de Jesus. Por favor, se tem uma área da sua vida, sabe, se tem alguma área da sua vida na estação da infrutilidade, na estação da impossibilidade, na estação do medo, na estação do fracasso, na estação do não tem jeito, em nome de Jesus, o milagre vai chegar, mas antes você precisa ter ânimo, se levantar e arrancar as capas, a falsa proteção que tenta colocar você num lugar de certa forma cômodo, arranca isso, porque o milagre está por vir. O milagre veio na vida desse homem, quando ele resolve, sabe, lançar aquela capa, sabe, lançar essa capa tem a ver com enfrentar prisões, que às vezes trancam a gente, prisões aqui, ó, na mente, prisões de falas que a gente ouviu e está preso nelas, de mentiras, prisões, sabe, meus irmãos, de mentalidades erradas, e até mesmo de pecados, prisões da alma, limitadoras. Nós precisamos arrancar essas capas, que às vezes nos colocam nesse lugar de inferioridade. Sabe o que tem a ver também com arrancar a capa? Eu falei que um dos sentidos da capa que era a identidade. Arrancar a capa tem a ver com arrancar rótulos que foram colocados sobre a sua vida, mas que não condiz com a identidade de filho de Deus que você tem. A sua identidade é de filho de Deus.
Vai ser uma doença que vai colocar um rótulo na sua vida? Vai ser uma tempestade financeira que vai colocar um rótulo na sua vida? Vai ser uma dificuldade numa célula que vai colocar um rótulo na sua vida? Vai ser uma luta que você passou no seu trabalho, que você passou na sua família, que vai colocar um rótulo na sua vida? Meu irmão, em nome de Jesus, arranca todo rótulo que não condiz com a sua identidade. Você é filho de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós não podemos aceitar rótulos que às vezes esse mundo coloca em nós. Às vezes as pessoas, até sem maldade, às vezes o sistema quer rotular você. Não. É necessário ativar o modo mudança, gente. Eu quero que você pense assim, você mesmo, se tiver pense como se fosse um botãozinho na sua vida, no seu coração, você vai pressioná-lo, e ele está chama-se mudança. Ative o modo mudança na sua vida. Ative esse modo, meu irmão. E ativar o modo mudança não tem só a ver com você começar a ler a Bíblia todos os dias. Isso é bom demais, você tem que fazer isso em nome de Jesus, orar todos os dias, que bom, que maravilha. Mas eu quero te dizer, o que você precisa aprender para prosperar? O que você precisa estudar para sair do lugar de impossibilidades? Lá no seu trabalho, o que você precisa começar a praticar para alcançar um novo lugar, um lugar de promoção? O que você precisa? O lugar de impossibilidades, gente, não tem só a ver com decisões emocionais ou espiritualizadas. Entenda, espiritualizadas. Eu estou falando de decisões aparentemente espirituais, porque tem coisa que a gente acha que não é espiritual, e é espiritual. Ser o melhor funcionário na sua empresa, meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, entenda, é espiritual. Você está refletindo a glória de Deus. Você está sendo servo. Servo. Jesus falou: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer liderar, que seja servo de todos. Então, quando você é servo de todos lá, você está sendo espiritual. Isso não é humano, entende? Mas às vezes a gente acha que a gente coloca isso na caixinha da ideia secular. Então eu preciso mexer com você, olha, no âmbito da educação. O que você precisa fazer para sair do lugar de impossibilidades? Qual que é o curso que você tem que fazer? Entende? Tem que buscar, e não é só isso. Quais são as vozes que a gente precisa parar de dar ouvidos para sair do lugar de impossibilidades? Quais são as vozes que a gente precisa dar ouvidos para sair do lugar de impossibilidades? Quais as coisas que eu preciso investir? Quais as coisas que eu preciso gastar meu tempo? Ou investir o meu tempo? Sabe, meus irmãos, há comportamentos e mentalidades, entenda isso, há comportamentos e mentalidades em nossa vida que precisam ser urgentemente silenciadas. Silenciadas. Tem comportamentos e tem mentalidades na sua vida que eles não combinam com a luz que te chamou. Se a gente continuar, sabe, em alguns caminhos, nós vamos dar volta e parar no mesmo lugar. Então tem algumas decisões que elas estão diretamente ligadas com o rompimento do lugar de impossibilidades. Nós precisamos tomá-las urgentes. Nós precisamos abandonar, sim, velhos hábitos. Hábitos que te paralisam, pecados, meu Deus, até hoje. Que é isso? Nós precisamos romper. Nós precisamos romper para acessar o novo. E vejam, não adianta você tentar acessar o novo vivendo a moda antiga. Olha só o que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 5, 36, 38. Jesus disse assim: então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura a roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se fizer, o vinho arrebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Às vezes a pessoa, ela enche a vida dela de novos hábitos. Novos hábitos. Sabe o que falta? Trocar a vasilha de couro. Trocar o caráter. Falta trocar hábitos pecaminosos. Falta abrir mão de mentalidade errada. Porque a pessoa acha que é apenas o fazer
que vai mudar a sua trajetória, mas você tem que fazer, e antes de você fazer, você tem que ser, entende? O evangelho precisa entrar no seu coração, na sua vida e transformar, e isso naturalmente vai gerar atitudes novas. Você sabe qual é uma das maiores armas do diabo contra a sua vida, paralisadora? É o pecado. Gente, como o pecado paralisa as pessoas. Eu estou falando aqui, gente, que eu luto contra o pecado todos os dias. Todos os dias. Então, nós precisamos tomar posições, sabe? Porque Satanás está ao nosso derredor tentando achar uma forma de paralisar a nossa vida, de paralisar nosso chamado. E nós precisamos nos despertar urgentemente, sabe por quê? Porque nós estamos recebendo algo de Deus. O que você vem recebendo de Deus todos os dias nesse lugar, meu irmão, não pode parar em você, não pode ser perdido. Esse vinho novo que nós estamos recebendo, ele não pode ser perdido. Não pode. Então nós precisamos hoje nos despertar quanto à prática daquilo que nós estamos recebendo. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma você vai responder, e a outra eu tenho certeza que você não vai conseguir responder. Pelo menos sem fazer uma boa reflexão. Então a primeira, olha só que pergunta empolgante, gostosa de ouvir. Quantos querem conhecer mais de Deus? Levante sua mão. Eita! Louvado seja Deus. Pastor Mateus, nós estamos feitos todos. Até quem não levantou lá dentro. Às vezes a pessoa não fez assim, mas lá dentro ela... Está vendo? Pergunta fácil, certo? Quantos querem conhecer mais de Deus? Pergunta fácil de responder. Agora vai a pergunta difícil. Quais são as coisas que você conhece de Deus que você não pratica? Essa é difícil, não é? O que transforma a minha, a sua vida, não é o que conhecemos, é o que praticamos. Entende? Porque às vezes a gente quer conhecer mais de Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Sabe, a pergunta é, o que você já conhece, mas não está vivendo? Porque isso que muda a nossa história, o que transforma a nossa vida, não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente pratica. O problema, meus irmãos, não é a falta do saber, é a falta do praticar. Esse é o problema. Outro dia o pastor Mateus falou, eu não lembro se foi aqui no púlpito mesmo, uma outra situação, numa conversa nossa, mas ele falava de um rei, de uma criança que hoje ela conhece mais, tem mais informações que um rei na Idade Média. Eu ouvi isso de você, e eu fui pesquisar isso, e é verdade. Se a gente faz um gráfico, um comparativo, por exemplo, eu vou falar aqui só umas 2, 3 coisas, por exemplo, acesso à informação. Gente, lá na Idade Média, um rei, ele dependia, sabe do que para ter uma informação? De monge, de conselheiro, de livros, manuscritos. Hoje, eu não estou com um negócio aqui chamado celular, você está aí. Você abre isso aí, cara, você tem toda a informação que você precisa em instantes. Instantes. A informação, gente, ela demorava meses, até anos para chegar. Hoje ela demora o quê? Ela é instantânea. Ela é imediata. Então, saber essas coisas todas nos levam a crer que o nosso problema nos dias de hoje não tem a ver com conhecer, mas sim com praticar. Tem a ver com praticar. E olha só o que o apóstolo Tiago, ele traz aqui em Tiago 1, 22, 24, ele diz assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Os ouvintes se enganam a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. É isso. Sabe o que acontece? Aquilo que você recebeu, se não for praticado, é a mesma coisa de você olhar no espelho e virar. Você, da mesma forma que você perde aquela imagem, você perde a unção que foi liberada sobre sua vida. Você nem percebe, porque não foi praticado. Isso é uma palavra difícil de ouvir, mas é uma realidade bíblica. E nós precisamos nos atentar para isso. E eu quero, em nome de Jesus, que você nessa noite mergulhe dentro de você mesmo. Porque, gente, o que tem de potencial reprimido dentro de nós não é, meu Deus, é assustador.
Sabe, por favor, meu irmão, eu quero que você lembre, talvez aqui, você já fez uma imersão coach, que no dia quando você fez, você falou, uau, isso mudou minha vida. Só por curiosidade, quantos aqui já fizeram algum evento, passaram alguma coisa relacionada a coaching? Levante sua mão, por favor. Olha só, olha que legal, muitos. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Principalmente se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, maravilhoso. O ponto é o seguinte, qual é a porção daquilo que nós recebemos que está sendo vivenciada todos os dias da nossa vida? Você lembra daquele culto? Você foi tremendamente ungido, empoderado pelo Espírito Santo? Meu Deus, que unção, você estava aqui de joelhos, ou então você caiu, você deitou, você chorou, você você falou, meu Deus, minha vida nunca mais será a mesma. Alguma coisa voltou a ser igual? Se voltou, meu irmão, está entendendo? Isso é muito difícil de ouvir, mas é uma realidade. Então nós precisamos fazer um mergulho dentro de nós e lembrar daquele momento que nós tivemos uma mentoria que nos empoderou, que nós tivemos um aconselhamento que nos transformou, que nós tivemos uma conferência, um encontro com Deus, uma imersão coaching, sabe, um momento no seu tempo a sós com Deus, que o Espírito Santo veio sobre a sua vida, um momento que você clamou a Deus e recebeu algo poderoso, sabe, e busca isso dentro de você e traz isso de volta, coloca isso em prática, porque tem muito ouro, muita preciosidade dentro de você. Nós precisamos resgatar e praticar, porque senão as coisas se perdem. Olha, o apóstolo Tiago disse, olha, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois olha para si, sai e logo esquece a sua aparência. Meu Deus, permita ser gerado nas sementes que estão dentro de você, amém? Existe semente aí dentro de você? Existe semente? Deixa o Espírito Santo gerar você nessas sementes. Deixa o Espírito Santo gerar você dentro dessas verdades poderosas que estão dentro de você, dentro daquilo que você está recebendo todos os dias da parte de Deus, da sua liderança, nos cultos nesse lugar, na sua célula, onde você está ouvindo a palavra de Deus. Deixa isso gerar você, deixa isso entrar dentro de você e transformar você, para que a sua vida comece a frutificar. Veja só, Salmo 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Olha só, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Ou seja, está naquilo que ele está recebendo, está na palavra. Ele está dizendo, é isso que me satisfaz. Nessa lei medita dia e noite. E o que acontece com a vida dele? Olha só, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Aleluia. Aleluia, Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês, e não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios, presta atenção, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para quê? Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhamos toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós temos que pegar essas verdades que estão sendo liberadas sobre nós, e dizer, Senhor, essa é a verdade que habita na minha vida, e viver e praticar. E tem muita gente, quando eu falo muita gente, eu falo com tristeza isso, preste atenção nesse ponto que eu vou falar para você. Tem muita gente que está preso no lugar da impossibilidade, não é nem por não praticar a palavra, não é porque está precisando de ânimo, não é por causa dessas coisas. Sabe o que às vezes prende muitas pessoas? O medo de falhar.
Medo de falhar. Meu Deus, quantas pessoas estão no lugar de impossibilidades, porque tem medo de falhar, tem medo que dê errado. Ela tem medo de tentar, porque ela tem medo de dar errado. E às vezes as pessoas deixam de dar passos que vão mudar a sua vida. Passos que tem a ver com sua vida profissional, que tem a ver com sua vida acadêmica, que tem a ver com sua vida emocional. O cara está há 7 anos com a menina. Ele tem medo de casar. E sabe o que mais me assusta? É o cara que já está junto, está debaixo do mesmo teto. Ele tem medo de casar e medo de separar. Vocês já viram algum caso assim? Ele está morando debaixo do mesmo teto, dorme junto, mesma cama. Aí você todo fala até que é casado. Mas você fala, cara, por que você não regulariza isso? Eu tenho medo de divorciar depois. Que isso? Gente, isso é assustador. Então as pessoas, elas vão deixando de dar passo na sua vida, porque elas têm medo que algo dê errado, sabe? E às vezes nós precisamos nos encher das verdades da palavra de Deus, nós precisamos trazer a realidade da palavra de Deus para as nossas vidas. Olha só, se você colocar aí, meu irmão, uma busca aí no Google, em qualquer lugar, agora está na moda ChatGPT, meu Deus do céu, eu estou assustado com esse negócio, estou assustado, gente. Esse dia eu perguntei para o ChatGPT assim, chat, quem vai ganhar? Cruzeiro ou Flamengo? Você acredita que ele falou que era o Flamengo que ia ganhar? Vocês acreditam? Ele errou, mas ele foi sábio. Ele foi no rumo certo. Sabe tudo, gente. Sabe tudo. Mas olha só, deixa eu voltar aqui para a palavra de Deus, porque ela é soberana. Ela é soberana. Olha só o que a palavra de Deus diz. Acompanhe Deuteronômio 20, capítulo 4. Você que não dá passo porque tem medo de falhar. Sabe por que eu não abri esse empreendimento? Vai que dá errado. Sabe por que eu não mudei essa de empresa, né? Vai que dá errado. Sabe por que eu não aceitei aquele cargo de promoção? Meu Deus do céu, o cara falou comigo, é caminho sem volta, hein? Daqui ou é para frente ou é rua. Vocês já escutaram isso, alguém quando foi promovido? Gente, eu já falei isso várias vezes com as pessoas lá na empresa. Mas é errado falar, né? É duro, né? Eu vou parar. Tá, me perdoe. Então... Cara, aí você ouve a pessoa te desafiando, você vê a situação na sua frente, a oportunidade, e você não abraça a oportunidade, porque você tem medo que dê errado. Deixa eu liberar a palavra de Deus sobre a sua vida, receba em nome de Jesus, Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor, o seu Deus, é quem os acompanha, e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vocês a vitória. Josué capítulo 1, versículo 9, não fui eu que lhes ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Romanos 8, 37, receba aí em nome de Jesus. Olha, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Salmo 60, versículo 12, diz assim, com Deus conquistaremos a vitória, Ele pisoteará os nossos adversários. 2 Crônicas 20, 15 diz assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Só palavra, e se eu procurar mais aqui, nós vamos achar uns 50, 100 versículos falando de vitória sobre a nossa vida. Mas eu não tentei porque eu tenho medo que dê errado. Meu irmão, isso é coisa de gente que está presa no lugar das impossibilidades. Não aceite isso na sua vida, não aceite isso no seu ministério, não aceite isso no seu casamento, não aceite isso na sua vida profissional. Olha só essa frase, né, de um dos homens que é considerado um dos pais da administração, né, um austríaco, Peter Drucker. Nossa, que inglês, meu Deus, olha só. Pastora Dani não está aí não, né? Graças a Deus, gente, ainda bem que ela não está aqui. Olha só, preste atenção, que coisa extraordinária você faria se soubesse que não falharia?
qual é a coisa extraordinária que você ia fazer se dentro da sua mente não tivesse a possibilidade de dar errado? Você já parou para pensar onde você estaria se você não estivesse olhado para você mesmo e dito, e se der errado? Você já parou para pensar as conquistas talvez ministeriais, todos os âmbitos? Eu estou falando de mim aqui, gente. Eu fui tão confrontado com essa verdade. Onde eu estaria se eu não soubesse que existe a possibilidade de dar errado? Onde você estaria? Pergunte aí para a pessoa do seu lado, onde você estaria se não existisse a possibilidade de dar errado para você? Onde você estaria? Isso me confronta demais, sabe, isso me confronta demais. Se na minha mente não tivesse uma palavra negativa acerca daquilo que eu possa alcançar ou realizar, isso mexe comigo demais. E por último, desperte. Está vendo? Eu fiz de propósito, gente, é claro. Desperte, preste atenção. Desperte o potencial que há em você. É o último ponto dessa palavra. O título dessa palavra é levante-se. Tá? Eu esqueci de falar para vocês. Então, desperte o potencial que há em você. Olha só, eu quero fazer um exercício rapidamente aqui na nossa plateia. Tem alguém aqui que é professor da área, professor, educador, você dá aula, ensina e tal? Tem alguém aqui que faz isso, gente? Tem? Ninguém? Levanta, por favor. Quem é educador? De verdade, pode ficar de pé. Fica de pé, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus. Olha só, em nome de Jesus, não tem como ficar sentado não. Se você ficar sentado em nome de Jesus, não tem que orar por você, hein? Em posição de mãos. E nós não vamos levar para a salinha não, vai ser aqui mesmo, no arraial. Então tá, fica de pé aí, educadora. Professores e educadores, vamos lá. Trabalhadores da indústria alimentícia ou de bebidas. Você trabalha em alguma indústria, por favor, fique de pé. Tem alguém que trabalha com alimentos? Nada? Ninguém? Ninguém? Muito bem. Engenheiros, arquitetos, construtores de um modo geral. Você mexe com projetos, fica de pé. Vamos, gente. Muito bem. Tem mais alguém aí? Você está sentado, mas você está de pé, Davi. Cientistas, pesquisa, alguém que trabalha em laboratório, ou alguma coisa ligada a pesquisas, área científica, tem alguém aí? Se tiver, fica de pé em nome de Jesus. Não tem. Nós estamos precisando, pastor, de cientistas aqui na Light, hein? Área pública, gestão, administração, algum cargo, algum setor público. Fica de pé no seu lugar, por favor. Tem alguém aí? Da área pública? Tem. Muito bem. Vamos lá. Segurança, policial, bombeiro, todo mundo que trabalha com alguma atividade que está ligada à segurança das pessoas. Por favor, fique de pé. Meu amigo ali, ó. Olha, tem mais gente aí, ó. Olha aqui, gente, o cantor. Tá aí. Limpeza pública, saneamento, energia, água. Alguém que trabalha nessas áreas aí, que estão ligados a essas utilidades. Fique de pé. Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí, gente? Vamos lá. Logística e transporte. Tem alguém que trabalha ou tem formação? Gente, eu falei trabalha, mas não é só trabalhar não. Às vezes é a formação da pessoa, tá? Às vezes a pessoa estudou isso, ela não está na área, mas estudou. Então, logística, transporte. Tem alguém aí? Muito bem. Tecnologia e comunicação. Tem alguém que trabalha na área de comunicação, em qualquer que seja o setor de comunicação, tecnologia dentro da sua empresa. Você trabalha com informações, fluxo de informações. Levanta e anda. Não, anda não, só para ficar de pé, em nome de Jesus. Muito bem. Alguém da área da saúde, seja emocional, mental, assistência social, saúde física. Por favor, fique de pé do seu lugar aí, você trabalha na área da saúde. Olha só, está aumentando o povo. Espiritualidade, você é pastor, é um líder espiritual, é um líder de célula, cuida de gente, fica de pé em nome de Jesus. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Então, espera aí. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Com esse potencial que está de pé aqui, até agora, presta atenção, por favor.
com esse potencial que está de pé até agora, até esse momento. Gente, eu esqueci de um aqui, dos empreendedores, aqueles que têm ideias e abrem um negócio. Vamos lá, fique de pé, empreendedor. Tem alguém que trabalha com empreendedorismo? Fique de pé no seu lugar. Eita glória, eu estava esquecendo desse público aí, é um dos públicos que eu mais amo. Meu Deus, então vamos lá, preste atenção. Com isso que está de pé aqui, com esse potencial que está de pé aqui, com esse potencial que está de pé, você sabia que a gente consegue construir uma cidade? Você sabia disso? Você tem gente da área civil, da segurança pública, da saúde, do empreendedorismo, da comunicação. Você sabe que isso é necessário para construir uma cidade? Você constrói uma cidade. Agora, meu irmão, preste atenção no que continua de pé. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. E agora eu vou pegar você que está sentado aí, tá? Vamos lá. Olha só, Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. Pega essa. E a cada um de nós foi concedida a graça. Amém? A graça. Prepara aí para vibrar comigo. Inclusive você que está sentado. Você vai ter que ficar de pé em nome de Jesus depois dessa palavra. A cada um de nós foi concedida graça, conforme a medida repartida por Cristo. Pois por isso é que foi dito, presta atenção, quando ele subiu aos céus, quando ele triunfou nas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ou seja, todos vocês têm dons, porque Jesus te deu dons quando ele subiu ao céu. Então você está sentado, talvez você não se achou nessas profissões, mas eu preciso dizer, fique de pé, porque você tem um dom, você tem dons. Jesus subiu aos céus, ele triunfou, e ele deu dons aos homens. Continua de pé no seu lugar. Jesus, ele deliberou potencial. Você lembra da parábola dos talentos? Quantos receberam 0 talento? Quantos receberam 0 talento, gente? Nenhum. Teve gente que recebeu 1, mas ninguém deixou de receber. E teve gente que recebeu 4. Talvez eu falei aqui algumas dessas funções, teve gente que se enquadra em 3, 4 delas. Que legal. Talvez alguns até em mais, e outros talvez se enquadrem em 1. Talvez você não se achou nessas funções. Sabe o que acontece? Às vezes você é do lar, você cuida de uma família. Deixa eu te dizer, você tem valor demais. Meu Deus do céu, você tem valor demais. Se você criou um filho, seu filho não está nas drogas, seu filho sabe, e ainda que tivesse, meu Deus, eu fiz tudo por ele, eu amei essa criança. Você tem valor demais. Você, jovem que está estudando, que está se preparando para um vestibular, para exercer uma função notória nessa sociedade, por favor, olhe para mim, eu quero te dizer, você tem valor demais. Amanhã você vai estar liderando. Talvez não está liderando agora, mas amanhã o seu destino vai ser liderar, e talvez você vai estar liderando a mim, talvez você vai estar liderando todos nós num cargo público, lá na Câmara dos Deputados, fazendo a diferença nesse país. Gente, olha só, nós vamos orar agora, né? Eu quero orar com você, e o principal motivo que eu quero orar nessa noite, é para que você saia daqui, sabe, disposto a não mais aceitar o lugar de impossibilidade na sua vida.